Olá, gente amiga, irmãos amados, Igreja do Senhor Jesus na face da terra. É com alegria que uma vez mais estamos aqui no podcast Plena Unção. E hoje eu tenho a felicidade de receber um amigo, Lindenberg Silva. É um grande homem de Deus, um pastor, um escritor, conferencista internacional, autor de várias obras. E ele tem uma experiência profunda com Deus, acerca do que Deus realmente fez, tem feito e há de fazer cada vez mais. A você que está chegando nesse momento, se inscreva no nosso canal Plena Unção, deixe seu like, compartilhe e participe conosco, que será sempre um prazer. Nesta oportunidade, estou aqui com meu amigo pastor Lindenberg Silva. Que nome, né? Nome. Pastor Lindenberg, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer te receber aqui no podcast Plena Unção. Esse nome lindo é porque é lindo, é? Eu não sei o que aconteceu lá com a mamãe, eu sou filho de nordestinos, né? Ih, rapaz. E minha mãe disse que um padre indicou esse nome, Lindenberg. Ih, rapaz, esse de Lindenberg. origem alemã. Esse Lindenberg é conhecido, hein? É de origem alemã e os Lindenberg do mundo são famosos. Eu estou tentando encontrar o caminho. Então, foi a tua mãe que, inspirada numa sugestão de um padre que colocou Lindenberg. Sim. Você é natural de onde? Campina Grande, nasci lá, me criei aqui. Então nós somos conterrâneos, Sim. mas é mesmo da capital, lá da cá. É Campina Grande Campina mesmo. Grande. Isso. Eu sou de Cacimba de Dentro. Bairro do Zé Pinheiro. Zé Pinheiro. E de lá você saiu com que idade? Eu vim de lá para cá com 1 ano e meio e me registrei aqui em Caxias. Parece que todo Paraíba que vem de lá para cá se registra em Caxias, né? Então, está na defasagem do tempo, ou não? É, sim. Porque depois de 1 ano que foi registrado aqui? Eu acredito que sim. Meu Deus. Então, E na minha certidão está natural do Rio de Janeiro. natural, Eu vim para cá com 1 ano e meio, então provavelmente sim, depois dessa data. esses anos todos. Me desculpa perguntar, mas tenho que perguntar quantos anos você tem? Fiz 58 anos agora, dia 18 de fevereiro. 50. Você fez dia 18, parabéns. Isso, obrigado. Bem recente. Bom, eu estou aqui com esse homem de Deus. Nós temos aqui alguns livros, não é? Batalha Espiritual, Batalha como você nunca viu antes. Esse livro eu recomendo para você, que é um livro muito importante, e eu li, e eu gostei muito daquela exposição que você fez acerca da armadura de Deus, que muitas vezes nós focamos a indumentária toda e esquecemos que, na verdade, o propósito é os pontos vitais. Fala sobre isso aí. Quando Paulo ele fala sobre a armadura, ele está acorrentado a um soldado numa prisão domiciliar. Então, quando ele vê o soldado já arrumado, pronto, ele entende que todos aqueles pontos que a armadura está cobrindo são pontos vulneráveis que podem matar o soldado numa batalha, num confronto. E ele anexa esse pensamento ao pensamento espiritual. E ele provoca uma armadura espiritual, num sentido lógico, mas que é determinada por pontos vitais. São pontos que, se a gente não cuidar dele, nós podemos, por ali mesmo, perder a batalha, que é uma batalha eterna, até a vinda do Senhor. Essa batalha vai durar o tempo todo que estivermos vivos aqui na terra. Então ele fala o seguinte, por exemplo, calçado os pés com o evangelho da paz. Ele não está calçado, com um coturno como o soldado, mas é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, como diz o salmista, né, é luz para o nosso caminho, ele ilumina, o evangelho direciona, e a gente tem que estar como um calçado apoiado no evangelho para não sentir os problemas do solo no qual pisamos. Na verdade, ele está falando de uma temperatura espiritual, e se a pessoa não está firme, alicerçada sobre o evangelho, a vida dela não tem direcionamento. Jeremias falou, evita que o teu pé ande descalço. Aí. Então, ter este calçado é estar numa direção, é estar firme, embora num terreno de instabilidade. Exatamente. Mas Que o é o que te mundo. calça, o que te prepara, não é? E até uma força de expressão que se usa. Eu sei o que estou falando porque eu estou calçado, né? Sim. Quando a gente quer fazer uma defesa acerca dos pontos ou da razão que temos, a gente, não, fulano está falando isso porque ele está calçado.
Exatamente. É uma expressão, né? Essa expressão muito comum aqui. A questão dessa indumentária que Paulo fala, ele diz assim, ó, sobre o calçado, ele diz assim, a couraça da justiça. Ou seja, o que nos reveste, o que é que nos protege, é a nossa forma de justiça. Nós estamos passando por um período muito crítico na igreja. É um período em que as pessoas perderam a identidade. Há muita guerra espiritual, né? Nós estamos numa guerra espiritual. Estamos numa guerra constante. E muitas pessoas estão perdendo a identidade. Inclusive pastores mesmo, líderes. Verdade. Perdendo a identidade. E isso mostra um lado injusto da pessoa. O que descredibiliza ela para a ação ministerial na sua vida. Ou até mesmo falar em nome do Senhor. Como é que uma pessoa vai falar em nome do Senhor se ela não é justa? A couraça da justiça. Ele está falando da couraça da justiça. E quer dizer, ou se não, se tiver justiça própria, né? Não a justiça de Deus. Se não tiver a justiça de Deus... O Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas buscam o reino, buscam o conhecimento de Deus, buscam o conhecimento teológico, se enche do Espírito Santo, se enche de dons, mas às vezes não exerce a justiça. A justiça. É apenas um religioso, né? E quando não acontece isso, ele diz assim, eu não posso cuidar de vocês, porque as demais coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Agora, pastor Lindenberg, eu provoquei esse assunto inicialmente, mas eu quero começar realmente do início. Como foi a tua experiência com Jesus? Você já nasceu no Evangelho? Qual foi o encontro que você teve? Eu fui lá para voltar aqui, vamos lá. Eu posso dizer para o senhor que eu sou uma pessoa que foi amada por Deus, né? Eu tive 2 irmãos, o primeiro morreu cedo, o segundo foi assassinado aos 21 anos de idade, deixou 3 filhos e eu com 14 anos tive que cuidar dos sobrinhos. Dos filhos do meu irmão, criei todos eles. Eu trabalhava desde 9 anos de idade atrás de um balcão, servindo bebida, cuidando de um bar do meu pai. E eu tinha uma vida muito difícil, porque papai não sabia ler, mamãe também não. Papai foi um jogador frustrado de futebol, foi profissional quando o futebol não dava dinheiro. E ele teve um acidente, ele foi quase assassinado, se envolveu com drogas e papai era viciado em maconha. Então eu tinha uma frustração de lar, muito... Um lar totalmente sem alicerce nenhum. Mas a minha mãe, por outro lado, ela sempre me dava bons conselhos, cuidava de mim e meu pai me treinou para ser o homem da casa. Só que eu tive uma vida difícil, eu queria ser jogador de futebol, papai não deixou por causa da frustração dele. Me botou para trabalhar e era tudo na pancada lá em casa. Quando eu tinha 29 anos, já estava por aí bebendo, queria ser jogador de futebol, pagodeiro, essas coisas, e eu era um camarada muito engraçado, era o bobão da rua, vivia fazendo paródia para os outros, zoando todo mundo, era o bobão da rua. E teve um dia que eu tenho um filho mais velho, meu filho tem 32 anos, ele é quase oficial da Marinha agora, sargento, vai cursando para oficial. E quando ele tinha 5 anos de idade, meu relacionamento não deu certo. A gente abriu ali. A família dela era uma família cristã. Eu não tinha alicerce nenhum. E nesse dia eu senti aquele momento e eu falei assim, olha, eu vou para a igreja, vou entrar para a igreja. E eu era o pior da rua, né? Era o pior. Como é que o pior vai entrar para a igreja? E eu tomei uma bebida muito forte, bebemos a noite inteira, acordei muito mal. Aí de manhã eu perguntei a um amigo meu vizinho que já estava convertido já, era amigo de infância, sempre me ajudava, me levava nos lugares, porque eu era muito pobre. Sim. E aí ele me levava para Madureira para sair, pagava cinema, pagava lanche. Era aquele amigo da juventude, né? E aí quando eu fui falar com ele, ele falou assim, ele sabia que eu era o pior da rua, ele falou assim, rapaz, só Jesus na tua vida. Ele abriu os braços. Quando ele abriu os braços, apareceu um homem todo de branco na frente dele. Você teve uma visão? Tive uma visão de um homem com os braços abertos. E você não era crente, né? Não. Aí eu corri para dentro de casa, minha mãe estava em casa, eu disse, mãe, não foi o Roberto que falou comigo, não. Foi o Jesus que me apareceu, falou comigo. Meu Deus. E aquilo ali ficou inculcado na minha mente. Era uma quarta-feira, pedi para ele me levar na igreja. Ele disse, só eu culto ao domingo. No domingo eu fui para a igreja, não sei o que o pastor pregou, só sei que ele cantava aquele hino.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Quando eu dei por mim, eu estava chorando lá na frente, convertido. Com uma semana de crente, um amigo meu me levou numa irmã, Maria Auxiliadora, lá de Xerém. Essa irmã orou por mim. Quando ela colocou a mão em mim, ela contou tudo o que ia acontecer na minha vida. Meu Deus. Todo o ministério profético da minha vida ela contou. E foi tudo muito rápido. Eu me converti com 6 meses. 4 meses me batizei nas águas. Com 3 meses fui batizado com o Espírito Santo. Com 6 meses entrei no seminário. Com 11 meses dava aula na escola bíblica. Olha. Com 1 ano e meio já tinha lido 500 livros. Com quanto? Peraí. 500 livros. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Olha aí. 1 ano e meio você leu? 500 livros. Rapaz, grava isso aí, Brasil. É muito forte. Foi tudo muito rápido na minha vida, né? E o ministério começou assim, na minha conversão. E depois disso eu levei minha mãe para Jesus. Minha mãe aceitou Jesus. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo no monte. De manhã eu cheguei em casa e contei para ela: mãe, fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu dei um abraço nela, minha mãe não era crente, ela teve uma visão. Ela viu um chafariz muito grande com águas puras jorrando. Foi a primeira vez que a minha mãe teve uma visão na vida. Que bênção, que bênção. E aí foi isso aí, foi caminhando eu e minha mãe praticamente, né? E aí você aí foi pro seminário? Sim, fiz o bacharelado Foi na DIG, né? Aí foi membro da Assembleia de Deus da Ilha 12 anos trabalhando direto com o pastor Eliseu Menezes. Então você já pegou na DIG na época do pastor Eliseu Menezes. Quando eu cheguei lá, tinha 6 meses que ele tinha chegado. Que bênção, então. Peguei o princípio. Pastor Eliseu Menezes, uma referência, né? Sim, um pai. Homem de Deus. A gente chama ele de papai. Eu tenho muito carinho, um amor pela Assembleia de Deus da DIG e também pelo meu amigo pastor Eliseu Menezes, que considero também como pai, pastor Marcos Filho e toda esta igreja abençoada. Mas, pastor Lindenberg, e aí você estava na DIG, dirigiu igreja? Na DIG eu fui o diretor de evangelismo da igreja durante alguns anos. Sim. A gente fazia mini cruzada na Ilha do Governador e já chegamos a ganhar 1.000 almas num ano. Que bênção. Nessas mini cruzadas, todo domingo, em cada parte do morro, Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, libertava o pessoal no meio da rua, era uma festa. A gente tinha 50 guerreiros de rua. Hoje você está no Ministério Madureira. Eu estou no Ministério Madureira. Depois do episódio do meu casamento, eu fui parar em Madureira. Ah, muito bem. Você tem um livro, né? Como que é o livro sobre família? Família, Desenho, Princípio e Propósito. Família, Desenho, Princípio e Propósito. Isso. Aí você casou. Bom, você conta que você estava no mundo, conheceu uma pessoa, que deste relacionamento teve um filho. Isso. E hoje tem... Qual o nome do filho? Jason. Jason, olha o nome. O nome, as pessoas às vezes ficam assim, onde você arrumou esse nome? Eu trabalhava na noite, era caixa de churrascaria no Leblon, e apareceu um americano. Eu sempre gostei muito dos americanos, né, do inglês e tudo. E ele ficou muito meu amigo, vinha de Nova York para cá, trazia presente para mim, me visitava, e o nome dele era Jason, Jarrett Jason. E eu falei assim, você me ajudou muito, pagou curso de inglês para mim, me ajudou. Falei, quando eu tiver um filho, eu vou colocar o seu nome. Foi a maior briga do mundo para registrar com esse nome. É mesmo? Foi em homenagem ao amigo americano. Em homenagem ao amigo. Por quê? Jason Jesus. Tem um apóstrofo, que é um artigo indefinido, dodá, dois dás. E son quer dizer filho. Eu falei, vou colocar um nome significativo no meu filho, porque eu sou pobre. Então eu quero que o meu filho seja diferente de mim. Então eu coloquei Jason, que significa filho de Jesus. Olha, que maravilha. Aí o filho nasceu, você teve o problema da... Sim, foram 10 anos, nós nos separamos desse primeiro relacionamento, eu conheci Jesus, e durante 10 anos a minha vida foi monte, oração, igreja, palavra, oração, igreja. Tinha dia da gente dormir lá na igreja. É mesmo? Ficava para oração e dormia. E nesse meio tempo você conheceu o que... 10 anos eu orei a Deus e falei assim, eu quero me casar. Sim. Eu não sabia o que eu estava pedindo a Deus não na hora. Falei, eu quero me casar. Porque casar é uma vontade de todo servo, né? É verdade. Só que uma coisa é casar, outra coisa é estar preparado para o casamento. Boa. Então, assim, é igual a minha esposa. Minha esposa teve sempre o sonho de casar. Depois que a gente casou, que ela viu que não tinha o preparo para se casar. Ela casou comigo como muitas mulheres casam hoje. Elas casam com o ministério da pessoa.
E o problema todo na nossa casa, que deu esse problema no nosso casamento... Qual o nome da tua esposa? É Alessandra. Alessandra, mandamos um abraço para a irmã Alessandra. É missionária, é o amor da minha vida, pastora. Pastora Alessandra. Foi consagrada pastora ano passado. Ano passado, pelo Ministério de Madureira. E então você casou com ela, e etc e tal, começaram a caminhar, e aí o que acontece? Sim, ela já era crente, trabalhava na igreja com artes, um montão de coisa. Só que assim, o nosso relacionamento é colocar duas pessoas juntas, criadas de forma diferente. Aí o que acontece? Vai começar a ter aqueles problemas que vão aparecer. E durante 5 anos a gente só brigava, só discutia. Separamos umas 3 vezes, era carro de mudança para lá, carro de mudança para cá. Ia, voltava, voltava, aí aparecia um pastor, dava uma conversa, ajudava, a gente resolvia e tal. E quando ela completou 5 anos, ela estava grávida de 5 meses. Eu fui para São Paulo pegar o diploma de bacharel. Quando eu voltei, a casa estava vazia, ela tinha ido embora. E levou tudo? Levou tudo. Só ficou as paredes. Meu Deus. E aí minha ficha caiu naquele momento, daqui a pouco apareceu um juiz de paz lá em casa. E a coisa que eu mais tinha receio, né? Porque a gente quando casa, não casa para separar. E eu pregava contra o divórcio. Tu pregava contra o divórcio? Contra o divórcio. E agora eu estou encarando um divórcio. Eita. Eu estou indo exatamente na contramão do que eu prego. E aí? E aí aconteceu que a gente divorciou. Passou 3 anos divorciados, a gente criou um do outro um ódio pessoal, não conseguia falar 2 minutos ao telefone. E a criança que nasceu, é um menino ou menina? Menino, Daniel. Daniel nasceu, isso. E aí para ver o filho nesse... Eu sempre via, normal, passava fim de semana, quinzenal, estava tudo tranquilo. Só que quando era para pegar, ela enviava a mãe ou a irmã, alguém para trazer o menino. Sim. A gente não tinha comunicação. E chegou ao ponto de eu pensar o seguinte, que aquilo não tinha mais jeito. E eu orava a Deus, porque eu tinha sentimentos ainda, mas eu não queria mais aquilo. Ela arrumou um namorado depois. Depois de 1 ano, eu falei, arrumei alguém também, mas no meu coração, aquilo ali não era a pessoa adequada. Eu sentia que eu não estava correto com aquilo. Sim. E eu ficava perguntando a Deus, Senhor, como é que vai ser? Porque eu não olho uma moça aqui, uma esposa, não vejo ninguém para substituir. Essa mulher eu não quero mais. Se o Senhor mandar eu voltar para ela, eu caso com um homem, mas com essa mulher aqui eu não caso. Estava a esse ponto de dizer Estava a esse ponto. E a gente se odiava ao ponto. Ela tinha um ódio de mim ao ponto de querer ficar perto do Satanás e não ficar perto de mim. Peraí. E eu a mesma coisa. Às vezes, o problema de muitos é tentar espiritualizar. Sim. É não enfrentar os problemas de ordem social ou de ordem sentimental e querer atribuir ou ao diabo ou a Deus. Porque às vezes as atitudes dos cônjuges acabam por contribuir, não é, no agravamento de uma crise. Isso é importante você falar. E tudo isso é falta de comunicação, porque é o seguinte, a guerra era eu e ela. Quem deveria resolver? Eu e ela. Só que quando as pessoas se separam, o coração se enche de vaidade e a pessoa começa a ficar com o coração endurecido, ao ponto de, nesse momento, é claro que o inimigo vai trabalhar, porque um coração duro é como, está lá no provérbio lá, das 4 coisas que Agur não conhecia, né? O caminho do navio no meio do mar, o caminho da cobra na penha, da águia no céu. E do homem com a mulher. Do homem com a mulher. Do homem com a mulher ele não conhecia porque era Cristo e a igreja, não tinha sido revelado. Mas o caminho da cobra na penha, é importante a gente frisar aqui. A penha é uma rocha. E diz que a cobra caminha sobre a rocha. Só porque a cobra é míope. Então ela não consegue voltar para o mesmo lugar. Vendo, ela com aquela língua do lado de fora, aquilo é um sensor. Ela joga uma saliva, destila uma saliva no local e se guia pela saliva dela. Então o que acontece? Se aquele lugar for molhado e limpo, ela perde o caminho. Então ela não tem como voltar. Só que a penha é representada como um coração duro na Bíblia. Diz que o Espírito Santo é martelo que esmiuça a penha, não é isso? Está falando sobre um coração endurecido. E num coração endurecido, Deus não pode operar. Quem anda nele é a cobra.
Exatamente, vira o caminho da cobra. Tanto é que quando Jesus está falando com um povo sobre divórcio, ele diz assim, por que Moisés deu carta de divórcio? Quer dizer, por causa da dureza do vosso coração. O coração fica entenebrecido. Exatamente. Então, quando o coração está duro, as pessoas não vão ouvir ninguém. E durante esses 3 anos eu sofri para lá, e ela sofreu para lá também. E a criança... A criança no meio, mas mesmo assim não faltou amor para o Daniel, a gente se dava muito bem. Só que chegou um final dos 3 anos, que eu, orando a Deus, veja o que aconteceu comigo, eu quero ser bem sincero. Eu disse, Deus, eu vou me perder com essas mulheres aqui fora. E para não me perder, eu preciso me acertar, nem que seja com ela, não sei o que vai acontecer. E recebi um telefonema de São Paulo, um homem que eu não conhecia, pastor Idail, e ele me ligou e falou assim, pastor Lindenberg está falando? Eu falei, sim. Ele disse assim, você não me conhece não, meu nome é Idail. Mas eu estava tão sem fé, pastor, que eu falei no telefone, Idail. O nome dele é? Idail. Eu falei Idail. Assim, eu falei, aí Idail. Você ironizou. Ironizei. Idail. Idail. Ele disse, você não me conhece, mas eu vi uma mensagem sua no YouTube e quando eu desci para o meu gabinete, Deus falou comigo que você estava pregando para você mesmo. E eu quero dizer para você uma coisa, ele não deixou nem eu falar, foi por telefone isso aqui. Há uma nuvem negra no seu testemunho, Deus está soprando isso, está limpando isso aí. E tem uma coisa, assim como um mecânico desmonta um carro peça por peça, Deus desmontou você, meu filho. E para montar do jeito que Ele quer. E quem disse que seu ministério acabou, não sabe nada, porque seu ministério nem começou ainda e Deus quer você nas nações. Meu Deus, que Foi coisa. assim que ele falou. E eu vou no Rio de Janeiro para conhecer você e conversar com você pessoalmente. Só que tem uma coisa que eu quero te falar. Eu falei, qual? Ele falou, você vai ter que tomar uma grande decisão. Quando ele falou tomar uma grande decisão, vem a imagem da minha esposa. Meu pai. Aí eu falei, não, Jesus, isso aí não. Isso aí não. Isso aí não. E, pastor, a gente não se falava. Não tinha como se comunicar. Era impossível haver uma restauração. Uma semana depois do pastor Idail, ela me ligou, me chamou na casa que queria conversar comigo, para eu mexer lá, que eu sou eletricista, mexer numa parte elétrica, ela poderia chamar qualquer pessoa. Quer dizer, ela queria que você de novo ligasse os fios. Exatamente. E nesse dia, eu vou falar para o senhor a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu falava nela, ouvia o nome dela, ou quando eu contava a minha história para alguém, era como se tivesse uma mão aqui apertando meu coração e me doía dentro da alma. Eu não tinha paz. Não tinha paz. Não tinha paz em qualquer lugar. Se eu falasse dela, falasse do meu relacionamento, a mão apertava aqui o meu peito, dentro do coração, e me doía e meus olhos lacrimejavam. Nesse dia eu fui até a casa dela, que ela estava, chegamos lá, fiz o que eu tinha que fazer, aí fica aí para você almoçar. Eu pensei até que tinha um chumbinho na hora ali, alguma coisa. Eu falei, que é isso, deve rapaz? ser aqui para terminar o negócio. Que é isso, mano? Passei pela família dela, tudo cearense. Eu falei, a faca vai comer aqui. Aí não comeu a faca, não morri com o chumbinho. Resultado. Quer dizer, peraí, para você pensar isso, como é que o coração estava amargo? Sim. A mente já estava cauterizada com um sentimento tão negativo que você, a pessoa querendo te fazer o bem, né, propondo até uma trégua, mas estava tão a alma ferida. Quando o coração está ferido, a gente passa a lidar com o próximo desta forma, né? O coração ferido nos impede de ver Deus. É igual os discípulos no caminho de Emaús. Andaram com Jesus e perguntaram para ele, você é estrangeiro? Você não é daqui? Mas volta lá. E aí, naquele momento, ela falou assim, eu queria falar uma coisa com você. Eu falei, sim, eu queria te pedir perdão. Sério? Você sempre foi um homem maravilhoso, um homem bom, e eu errei, nós erramos e tal. Eu não via você como eu vejo hoje, eu interpretei você mal. E isso aconteceu, quando aconteceu, eu fiquei assim parado. Eu falei, não, você está perdoado, te perdoo. Mas foi um choque, não? Não foi um choque, mas quando ela falou perdão e eu disse te perdoo, eu senti quando algo saiu do meu coração. Literalmente. É como se uma capa que estava prendendo meu coração saísse, tirasse e a paz entrasse. Poucas pessoas entendem acerca do perdão. Muito bom.
Poucas pessoas entendem. E os casamentos hoje, eles precisam disso. Um perdão diário até. Perdão diário. Porque a gente, sem querer, ofende, fala o que não deve, diz o que não queria dizer, e depois, para voltar atrás, é uma coisa um pouco complicada, né? Só que naquele momento que a gente se perdoou, por exemplo, eu tenho uma marca aqui na mão, não sei se vai dar para ver, é uma queimadura. Sim. Isso aqui me doeu muito. Eu fui aqui no hospital do Andaraí, o médico disse que com 30 dias a pele voltava ao normal. Só que o tratamento é horrível demais. O camarada, ele lixa isso aqui, limpa. O espírito só pode sair do corpo de dor. Mas com 30 dias isso aqui estava perfeito. Doía demais. Não tinha comprimido que resolvesse. Tinha que tomar, só podia tomar Tilenol, essas coisas, em gota. Eu tomava, uma vez eu tomei uma dose a mais, fiquei passando mal da pressão. Mas a dor não para. O camarada fazia um curativo para mim uma vez e teve que derramar xilocaína para amortecer, mas depois que passa, a dor vem. A dor volta multiplicada, é uma coisa horrível. Mas hoje eu consigo olhar para essa marca e ela não me dói. E assim é o perdão. O perdão, ele nos faz conviver com a pessoa sem sentir a dor. Esse é o verdadeiro perdão. Porque ninguém esquece. Eu tenho uma marca. Nem Deus esquece. Ficar as cicatrizes. Sim, nem Deus esquece. Esse negócio de dizer que perdão é esquecer, não é não. Porque Deus colocou nossos pecados no mar do esquecimento. Depois ele vai pegar de volta. Se ele esquecesse, ele não sabia onde estava. Calma. Isso aí é uma aplicação, hein? Então, nem nós esquecemos, fica no nosso inconsciente. Essa questão do perdão. Aí aconteceu o perdão. E hoje eu e ela, parece que a gente se conheceu a partir daquele dia. Naquele dia em que ela te pede perdão, você estava divorciado, separado. Separado. 3 anos, o Danielzinho... Daniel tinha 5 anos. Já estava lá, não é? Uma criança... Não, Daniel tinha 3 anos, perdão. Tinha 3 anos, não é? Então, aí ela te pede perdão, e ela pede perdão só diante de você. Não, ela pediu perdão, aí... Quando eu digo assim, só, quem estava ali? Só você e ela? Não, estava eu e ela. Só estava eu e ela naquele momento. Ela te pediu perdão? A família já esperava que isso acontecesse. E aí aconteceu o inevitável. Eu fui ficando ali, ela falou, dorme aí. Aí eu dormi. Aí pronto. Naquela noite a gente teve a melhor noite da nossa vida, depois de tantos anos. E logo depois, 11 dias depois, sim, para se cumprir a palavra daquele homem que profetizou para mim ao telefone. Maravilha. Eu estava entrando em Israel pela primeira vez. Glória a Deus. Que era um sonho de toda a minha vida, e entrando em Israel sem dinheiro. Um amigo que era primo dela pagou a passagem parcelada em 18 vezes. Eu recebi o pagamento, não paguei a ninguém, troquei em dólar, falei, quando eu voltar eu dou meu jeito. Deu $500 de meu pagamento, eu fui para Israel. Aí o meu apóstolo amigo falou assim para mim, quando você chegar em Israel, você procura um rabino, dá uma oferta para ele, pede para ele te abençoar. Está escrito, abençoarei os que te abençoarem. Se um rabino te abençoar, a sua vida fica diferente. Eu fiz a mesma coisa que ele falou, voltei. Quando voltei, paguei toda a minha dívida. Deus me deu um carro em 3 meses. E 5 meses depois da primeira ida, eu estava voltando a Israel. Mas e a questão do divórcio? Aí estava divorciado. Você estava morando junto. Agora não, a gente fez o seguinte. Nós voltamos, né? E fizemos um casamento pela segunda vez. Nós casamos novamente no civil e no religioso. Olha pela só. segunda vez. Eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Esse é um caso interessante, extraordinário, de um homem que se separou, ficou 3 anos divorciado, volta para a mesma mulher e, de novo, casa tanto no civil quanto no religioso. Essa mulher tem que ser premiada, merece um prêmio. Aí, 7 anos depois, ela resolveu engravidar 6 anos. Aí passou 1 ano, não deu, estava desistindo. Quando estava desistindo, ela engravidou. Aí veio a Laís, a nossa filha, a última, né? Não vem mais agora. Qual a idade? Laís vai fazer 5 anos em junho. Que maravilha. E Laís, ela trouxe uma nova tônica na nossa vida. Tudo na nossa vida tinha o antes de Laís e agora tem o depois de Laís. Oh, que coisa. Laís é a alegria da casa. É mesmo, E assim, quando Laís estava nascendo, o Senhor falou comigo, eu estou te restituindo tudo que você perdeu. Porque eu não vi meu filho nascer, eu conheci meu filho quando ele tinha 3 meses. Porque diziam que não era meu. Meu Deus. Diziam que ela tinha me traído,
E quando a gente chegava na igreja, o pessoal chamava eu de Tufão e chamava ela de Carminha, que era o pessoal da novela. Lá veio o Tufão. Uma pausa aí. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Mas chamaram você de Tufão? Que Sim. Personagem é esse? Tufão era um camarada que a Carminha botava galho nele. Na novela... Na novela, acho que era Avenida Brasil. Avenida Brasil. Avenida Brasil, Meu se não me engano. Deus. E aí chamava ela de Carminha, porque a ideia é que o antigo namorado noivo dela tinha entrado na história e tinha uma terceira pessoa. Infelizmente, as pessoas olham para nós e elas criam uma história a partir da nossa história. Isso é muito trágico. Na verdade, na verdade, me permita, elas não criam história. Elas criam uma versão da sua história, não criam outra história. Já existe uma história que é contada e é vista a partir da ótica, não é? Da dedução e da autossugestão daquelas pessoas que estão em torno, né? Mas isso quando é divulgado, é como aquela história do balaio de pena que é jogado da montanha, né? Você não consegue recuperar mais. Então, as pessoas vão criando um assunto a seu respeito e vão te vendo daquela forma. O resultado disso é que eu não podia mais ficar na igreja, não tinha mais como ficar. Não tinha mais clima. Não tinha mais clima, né? E a gente, quando estava entrando no mercado, essa é a parte mais difícil que a gente encarou. A gente entrava no mercado e os irmãos que a gente evangelizou, ganhou para Jesus, orou por cura, orou por batismo, quando via a gente no corredor, eles viravam o rosto e mudavam de corredor. Meu Deus. Para evitar a gente. Evitar, quer dizer, o fato de você ter se reconciliado era um momento de festejo. Existe, me permita... Foi pior do que estar separado. Porque tem um evangelho que pode salvar bandido, salvar prostituta, salvar pessoas das mais diversas, mas não é o mesmo evangelho que recupera o soldado ferido. Aí Romanos capítulo 5 diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, que nós sendo inimigo, fomos reconciliados. Aí ele usa o muito mais agora. Esse muito mais agora significa o quê? Que se você está no evangelho, teve algum percalço na vida, o evangelho que salvou o bandido, o delinquente, o perdido, vai perder aquele que estava na graça, no evangelho? A ideia que eu tenho é como se a pessoa só prestasse quando não prestasse. Você está lá fora, você pode matar 50, trucidar 500, estuprar 1000, aí você tem salvação. Tem chance para você. Tem chance para você. Aí você entra, aí quando está aqui dentro, se você tropeçar, você não presta mais. É uma ideia muito reversa, né? Primeiro porque quando se pensa assim, não tem conhecimento da Bíblia, da história de Davi, da história de Manassés, o rei. Nossa, De Pedro, quem mais? De Raabe. Até Judas teve perdão. Judas. Até Judas, se ele voltasse, Jesus o perdoaria. Porque ele ouviu Jesus falando que até 70 vezes 7. É que ele não voltou, ele estava tão iludido e triste com o que aconteceu que ele resolveu tirar a própria vida. Tá entendendo? Mas até ele teria perdão. Davi, por exemplo, hoje, não entraria nas nossas igrejas. Pedro não seria nem um diácono. Estava excluído. Com certeza. O Davi que forjou a morte do amigo para ficar com a esposa dele. Quer dizer, hoje... Não, ele premeditou. Não, ele adulterou, premeditou e sentenciou o homem à morte. Para esconder o pecado? É muito forte. Mas aí no mercado você via os irmãos e tal. E as pessoas saíam de nós, né? Aí a ponto que eu tive que sair, aí apareceu essa igreja e apareceu com uma outra proposta.
Ou seja, no meio de toda essa tragédia, o que Deus fez? Eu encontrei o bispo Abner e ele me convidou para ser escritor da revista Betel. Então vamos lá. Só para dar... Olha, eu estou aqui e quero mostrar a revista escrita pelo nosso pastor Lindbergh Silva, jovens e adultos do Ministério Madureira. Quero mandar um abraço para o nosso bispo também, Abner Ferreira, que esteve aqui na nossa igreja. Oh, maravilha! Na época daquela tragédia da região serrana. Sim. Madureira, aqui onde nós estamos gravando, era o terreno da igreja. E recebemos doações de água para distribuir. E o Ministério Madureira e o pastor, e o bispo Abner veio pessoalmente trazer um caminhão de água aqui para distribuir na região serrana. Quero mandar um abraço para ele. Olha só, maturidade espiritual, Barnabé, rapaz, quantas revistas, hein? Vai apresentando também aqui, vamos lá, me ajuda. Essa aqui é Milagres no Antigo Testamento. Foi Milagres no Antigo Testamento e Milagres no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Grandes heróis da fé. Moisés, o legislador de Israel. Tudo você que elaborou. O Ministério de Madureira. Davi, a lâmpada de Israel. Olha, Barnabé já foi. Moisés, o legislador. Fora esse todo material aqui é produzido pelo pastor Lindenberg. Então, eu estou falando com a enciclopédia ambulante. Um homem que realmente... Rapaz, quando você... Lembra que lá atrás você disse que leu 500 livros em 1 ano e meio. Aí alguém está fazendo uma matemática e dizendo, então, por dia tu leu? Por semana? Como foi? Tinha vez de ler um livro por dia. Então, veja... Aí vem a comprovação de que só alguém que leu tanto pôde gerar tantos produtos aqui, tantos livros, Uma Vida com Propósito, Especialização, Revista Diaconal, Betel, das Epístolas Paulinas, Triunfando sobre as Batalhas e Adversidade da Vida. Eu estou aproveitando para fazer o seu marketing, Obrigado, olha aí. Obrigado. Emergido das cinzas da desventura. Meu Deus, olha só. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É muito livro, rapaz. Isso aí o senhor já leu também, né? Um rei. Parecido comigo. Meu Jesus. Sobre Davi. Isso aí o senhor já leu. Sobre Davi. Muito forte. Batalha Espiritual. Esse livro eu li agora. É o mais recente. Muito bom. Finança no reino de Deus. Esse eu tenho? Não. Então eu vou levar esse livro. Revelações do cajado de Jacó em espanhol. 5 pilares da liderança. 5 pilares da liderança também em espanhol. Não, a Bíblia não, a Bíblia é minha. Então, voltando, então você começou a escrever? Sim. Continua. O bispo me convidou, me deu uma oportunidade e eu posso até dizer que foi ele que me fez o escritor. Né? É mesmo? Sim. É muito bom ter alguém que acredite em nós. Né? Teve um dia que ele me chamou para fazer uma lição. Nós ficamos da manhã até quase 2 da manhã. Foi a primeira vez que eu fiz uma lição em um dia. É mesmo? Porque é muito difícil. A gente leva 3, 4 dias, que é muita pesquisa. Aí eu falei para ele, bispo, o senhor acredita mais em mim do que eu mesmo. É mesmo? Porque para fazer isso aqui, e realmente ele tem sido uma pessoa muito importante nessa área ministerial da minha vida, nesse tempo. Criou uma oportunidade para um homem que, aos olhos da igreja, por tudo que aconteceu, poderia ser uma carta fora, como dizem, né? Outra coisa importante que o bispo fez foi que eu estava divorciado na época. Sim. E eu já estava há mais de 3 anos em Madureira. 3 anos em Madureira, praticamente. E tinha convenção. Eu teria que ser reconhecido pastor. Aí eu falei com ele, bispo, eu estou divorciado, né? E as convenções geralmente não aceitam isso. Eu estou explicando o meu caso para o senhor. Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou encaminhar a sua documentação. Aí, quando foi passar a ficha, meu nome estava no SPC e Serasa. Aí eu falei com ele de novo, falei, bispo,
Eu estou com essa situação. Ele falou, não se preocupa não, eu vou assinar por você. Quer dizer, aconteceu o que Paulo fez para Onésimo, né? Sim. Se te deve alguma coisa, lança isso na minha Coloca conta. na minha conta. Sim. Entendeu? Então, assim, teve essa participação triunfal na minha vida. Posso dizer que... E você é muito foi um grato pai. a ele, né? Sempre, sempre. Eu falei para ele que se existe um cara que vai ser leal a ele até o resto da vida, sou eu. Muito bem. Madureira é um ministério muito forte e tem o meu respeito. Tem um respeito não só meu, mas de todo o povo de Deus, porque é uma igreja muito atuante, está espalhada em todo o Brasil. Essa é a história da Assembleia de Deus do Brasil e a Assembleia de Deus no Brasil. Assembleia de Deus do e no. Porque na divisão da convenção, CGADB e CONAMAD, não é? Na verdade, foi uma questão por conta de cisma mesmo. Mas que a Assembleia de Deus é uma só. Sim, com certeza. Não tem esse negócio. Assembleia de Deus, e o reino é um só. Assembleia de Deus do Brasil e Assembleia de Deus no Brasil. Mudou a preposição, mudou em quê? Uma é que é dos suecos, a outra é que é oriunda do próprio Brasil. Não tem. A matriz é uma só. Todas começaram com o Espírito Santo. É verdade. Agora, amigo, qual é o conselho que você dá para alguém que está em face de um divórcio e que quer desesperadamente se separar? Qual o conselho que o senhor... Então, eu vou explicar aqui um ponto e entrar nesse assunto. O que acontece? Eu e minha esposa, quando a gente se casou, ela me via de uma forma na igreja e em casa ela me via de outra forma. Ou seja, ela casou com o ministério, mas não casou com a pessoa. Então ela me via sério na igreja e brincalhão dentro de casa. E ela não estava preparada para esse tipo de vida. Eu entendi depois de muito tempo que algo cegou o entendimento dela. Incompatibilidade, as pessoas falam sobre incompatibilidade. Isso deve ser visto antes do casamento. Se dá para casar ou não dá, por isso que tem um período de namoro. Se uma pessoa é incompatível com a outra, ou ela acha que tem alguma diferença, o diálogo é a salvação de todo e qualquer casamento. A maioria dos casamentos acabam por falta de diálogo. A minha esposa hoje, tudo ela sinaliza para mim. Eu estou cansado de ser chamado a atenção pela minha esposa. Mas isso é ótimo. Por quê? Porque ela diz assim, é melhor eu falar com você do que você passar vergonha lá na rua. Então eu quero o seu bem. Então hoje a gente toca... Ela é psicóloga? É, psicóloga. Olha, então, ela é psicóloga, irmã... Alessandra. Pastora Alessandra, psicóloga, para entender o escritor. Nós estávamos aqui conversando sobre esse material muito bom. Continue. Obrigado. Então, uma vez eu estava na sala do pastor Eliseu, no gabinete, com essa questão do divórcio. Ele me perguntando se ia ter jeito, se não ia. E ele disse assim, meu filho, o divórcio é um mal necessário. Sim. E eu entendo que existem pessoas que vão endurecer o coração a tal ponto que vão esquecer de Deus. Porque é fácil. O que acontece com o divórcio? É fácil a gente resolver a situação, por exemplo. Eu e ela podemos resolver, vai cada um para um lado. Mas a gente vai ferir a família, vai ferir os amigos, vai ferir os filhos. E o divórcio é uma coisa tão satânica que ele chega a abortar o destino profético dos filhos. A maioria das pessoas que se divorciam, os filhos todos criam problemas. Tem problemas. E hoje, o senhor falando isso é muito importante, porque hoje, numa sociedade tão liberal, pós-modernidade, em que tudo parece normal, né? Normal, e que qualquer problema chama Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, e que um problema muito sério surge, e aí as pessoas recorrem. Antes recorria ao altar, a oração, a um conselho, porque Cristo deve ser o Senhor da casa, não é? Jário estava com problema em casa, foi chamar Jesus. Jesus entrou na casa de Jário, diz o texto sagrado, e havia um alvoroço. Jesus colocou para fora tudo aquilo que gerou um alvoroço. É mais ou menos assim? Sim, e essa é a proposta do livro que eu escrevi. Por quê? É porque as pessoas, elas ainda vivem no regime americano.
quebrou, joga fora. Do descartável. Descarta. Então é mais fácil a pessoa trocar de casamento, arrumar outra pessoa. Aparentemente. Não, no pensamento da pessoa. Do que ela consertar com aquela pessoa. E vai, às vezes, vai encontrar uma pessoa muito pior do que aquela estava, né? Não sabe nem o que vai encontrar pela frente. Vai começar tudo de novo. Se eu imagino um casamento, às vezes tem casamento acabando hoje, com 17 anos, com 20 anos. Um amigo meu agora divorciou com 30 anos de casado. Aí, para recomeçar de novo, será que ele vai ter pique? Ele está vivendo uma vida infeliz sozinho. Mas de repente trocou por quê? Se tornou o velho da lancha? E nem trocou por nada. Não trocou por nada, orgulho. As pessoas não querem se ajustar. E o nosso procedimento diante dos filhos vai gerar também filhos com problemas iguais aos nossos. Porque tudo que a gente aprende dentro de casa leva para o casamento. É verdade. Leva para o casamento. Eu já me peguei muitas vezes dentro do meu casamento agindo como meu pai agia comigo. Agora, a questão do divórcio, a gente tem que se voltar para a palavra de Deus. Por quê? Veja, se existe perdão para tudo, para uma pessoa que matou a outra, para uma pessoa que degolou a outra, para uma pessoa que estava no pior do mundo das drogas, por que não pode haver um perdão dentro de um casamento? Por que uma pessoa não pode se reconciliar com a mesma pessoa? É essa parte que eu acho difícil na mentalidade das pessoas. Porque Jesus, ele é o cabeça de tudo e ele é a testemunha do nosso casamento. Então vamos lá. É o primeiro que tem que ser acionado. O que o senhor acabou de ativar aí na memória é ler o livro de Oséias. Pronto. O livro de Oséias explica tudo. É o amor absurdo. Por quê? Sim. Eu fui estudar o livro de Oséias, estudei, li ele, porque muita gente acha que aquilo ali é uma parábola. Não, é um fato real. É um fato real. Como é que Deus manda alguém casar? Né? Casar com uma pessoa, vai lá, busca a pessoa da vida da prostituição. Uma mulher de prostituições. Da casa vil, casa com ela, dá nome para ela, dá filhos para ela. E aí essa mulher está muito lá com nome, com sobrenome, muito bem. De repente ela se sente descontente, abandona o Oséias, cai de novo na vida, na sarjeta. Aí Deus de novo diz, vai lá. Ele diz, vai e ama essa mulher outra vez, essa mulher de prostituições. Meu Deus. E no final ele vai encontrar essa mulher, a história já diz o seguinte, que ele encontra a mulher num lugar de leilão de prostituições. Envelhecida, desdentada, já toda ruim. E o Senhor diz assim, vai e ama essa mulher outra vez. E compra ela de novo, quer dizer, a história da nossa redenção. Na verdade, ali estava a simbologia da nação de Israel, sim, que se aplica ao contexto de uma vida de relacionamento. Como é que uma pessoa que passou por uma vida tão horrível como a mulher... Qual o nome da mulher de Oséias? Gomer. Eu esqueci, viu? Gomer, Loami, Lohuama e Jezreel. Olha aí. Os 3 filhos. Os 3 filhos. E todos eles tinham um significado. Sim, Loami quer dizer não meu povo. Lohuama, não favorecido ou desfavorecido. Jezreel, o juízo. O juízo. Então, num casamento, existem essas 3 etapas? Sim, que Deus estava mostrando o que iria fazer com o povo de através Israel. Da simbologia dos filhos de Oséias. Aquilo ali é o verdadeiro amor que caminha entre espinhos. É o coração de Deus aberto. E Deus diz assim, eu te amei, e com cordas humanas eu te prendi. Que amor fantástico. E Deus é o nosso modelo de amor. Não, assim, o amor, eu costumo falar isso nas palestras de casamento, né? Porque as pessoas confundem amor, né, com desejos. Porque, por exemplo, a pessoa conhece uma pessoa hoje, aí diz assim, eu te amo. Como é que uma pessoa pode amar a outra com 1 mês, com 2 meses, com 1 ano? O amor não nasce assim. O amor é uma construção diária. E ele depende de vários fatores, porque ele não é um sentimento único. Ele é um sentimento conjunto. Ele depende de carinho, de atenção, ele depende de dinheiro, né? Ele depende de reciprocidade. Nesses casos. Porém, o que acontece? A Bíblia vai dizer o seguinte, em Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. A primeira base do fruto do Espírito é amor, mas o fruto do Espírito é amor. Então a gente entende que o amor verdadeiro só pode ser produzido quando uma pessoa está na presença de Deus. E uma pessoa desagregada de Deus, divorciada do Senhor, de Deus,
ela não pode produzir para a família, nem para alguém que convive com ela, o bem. Não é? Com certeza. O senhor faz gabinete aqui. A maioria das pessoas que têm problema no casamento são pessoas que não leem a Bíblia. É verdade. Que não tem vida com Deus. Porque uma pessoa que lê a Bíblia, ela consegue as saídas. Ela consegue iluminação e resposta. A maioria dessas pessoas que divorciam não conhecem a Bíblia. Abre mão das verdades de Deus para viver as suas próprias conveniências. E um outro problema que a gente aborda no nosso livro também é exatamente essa visão do desenho original de Deus para o casamento. Por quê? Tudo o que se vive em termos de casamento vem de fora para dentro. A gente nunca pegou a Bíblia para entender o desenho de Deus, o que é o casamento e o que Deus pensa. Porque se a gente entendesse isso aqui, a gente entenderia que o casamento ele é indissolúvel. Eu sei que tem gente que já casou, já divorciou, já casou de novo. Vou só fechar aqui o pensamento. Vamos fechar essa ideia também, para a gente também não penalizar, porque nós estamos aqui falando contra o divórcio, mas tem uma pergunta. Sim. E aquelas pessoas que irremediavelmente se separaram e não tem mais como o caso de alguém que foi embora, que já montou uma família, que já vive outra realidade, e aí para não soar de que a gente aqui estamos promovendo condenação, não. A gente está à luz da Bíblia, mas o que o senhor me diz desse caso de alguém que está no segundo casamento porque não houve possibilidade de reconciliação? Não, é por isso que o pastor Eliseu falou muito sabiamente que o divórcio é um mal necessário. Sim. Acontece, por exemplo, a lei diz o quê? A própria Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como andar duas pessoas juntas se não há acordo. A própria lei do nosso sistema também diz: duas pessoas não podem habitar no mesmo lar, né, se não estão convivendo de acordo. Correto. É por isso que a gente tem que ver todas essas coisas antes. Tipo, nós vamos casar para ir até o fim? Porque quando naufraga lá na frente, as pessoas vão seguir seu destino. E depois que tomou a decisão, aconteceu, por exemplo, o marido bate demais numa mulher, a mulher vai ficar com... Isso é caso de polícia. Caso de polícia. Isso não é caso de oração, né? Caso de polícia. A mulher, ela tem uns desvarios, trai o marido. A pessoa casou para fazer isso. Ela já traiu o casamento, já quebrou o protocolo. Já quebrou a aliança. Quebrou a aliança, quebrou o protocolo. Então, assim, são coisas que, na verdade, temos que analisar cada caso segundo o seu caso, porque também tem gente que inventa desculpa de que não deu certo, era incompatível, não sei o que mais. A exemplo, uma pessoa que casou com um homem descobriu que logo depois que casou, teve filho, e eu presenciei um fato desse, em que o marido era o pedófilo. Como conviver com uma pessoa que é uma ameaça para os próprios filhos? Aí esse casamento, ou esse divórcio, por si só, se justifica. Já se justifica. Como o caso de um homem que é espancador, violento, não é? Não tem como. Então, o senhor colocou uma frase perfeita. Cada caso é um caso. Nós estamos falando em vias gerais, mas cada caso é um caso. Não é aquela pessoa que casou mal intencionada de eu caso, se não deu certo, como disse o outro, e aí eu tive que corrigir, não é? Um amigo estava conversando com a pessoa, e aí a pessoa diz: fulano, se separa mesmo, manda aquela pro inferno. Aí eu digo: fulano, não separa não. E a pessoa que mandou, o meu amigo, manda a mulher pro inferno. Eu digo: você tem terreno lá? Você é síndica lá no inferno? Porque alguém para mandar... Tem um condomínio, administra um condomínio lá no inferno, para mandar para o inferno? Aí, não tem. Então, se você não tem condomínio no inferno, não tem casa no inferno, você não pode mandar ninguém para o inferno. Se não pode, Jesus leva para o céu, que é melhor. Eu entendo o seguinte, nós como pastores sempre vamos prezar para que o casamento continue. Isso aí. E nós vamos até o final, até o final. Hoje eu entendo, por exemplo, eu pregava contra o divórcio. Para mim o divórcio era uma coisa horrível, eu não aceitava uma pessoa divorciar e casar com outra. E eu vivi isso. Quando eu vivi isso, meu coração se encheu de uma graça que eu não conhecia. Eu era um ignorante espiritual nesse ponto. Porque eu era taxativo, acreditava que tinha que ser daquele jeito.
E hoje a gente entende certos casos. Por exemplo, lá na comunidade teve um camarada que ele estuprou 2 filhas. Uma de 5 e uma de 10 anos. Meu Deus. Só imagina uma criança de 5 anos estuprada por um pai. Como é que um pai chega ao limite de fazer isso? Então são coisas que... Um casamento desse não sustenta. De jeito nenhum. E a gente está vendo isso, não é somente fora da igreja, não. A gente está vendo isso, às vezes, acontecer dentro da própria comunidade cristã. O alerta que a gente faz é o seguinte, dialogue, converse. Eu vou falar uma coisa aqui, parece vergonha, mas não é. Eu não conseguia acertar com a minha esposa, não conseguia. E teve um dia que eu perguntei para ela, o que você não gosta em mim? E ela foi muito sincera, ela falou tudo. Meu Deus, não sobrou nada. Eu falei, não sobrou nada. Ela falou, não sobrou nada. Então a minha esposa disse para mim, tudo. Eu falei, mas nada se aproveita. Ela disse nada. Eu falei, então tá bom, então vamos consertar a situação. E desde esses tempos para cá, a gente sempre senta, conversa. Se ela não gosta de uma coisa, ela diz, não estou gostando disso de você, não gostei dessa atitude, isso não fica bem para você. Você é um pastor, você é um servo de Deus. Até quando eu vou falar alguma coisa ou pregar, assim, você se expressou mal, não pode usar essa palavra. Então hoje a gente vive uma harmonia como nunca viveu. Que e bênção. Somos hoje não marido e esposa, somos amigos e parceiros. Que bênção. Gente, chegamos ao final. Eu bati esse papo agradável, inspirador, com meu amigo Lindenberg Silva, pastor, escritor, reverendo, apóstolo, bispo, meu Deus, do Ministério de Madureira, escritor da revista da lição da EBD, do Ministério de Madureira. E eu estou muito feliz que a gente chegou ao final e eu quero que você compartilhe, que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Amigo, muito obrigado. Que outras vezes mais você possa estar conosco e que essa parceria, que você para mim é um parceiro, é um irmão, é um amigo, que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado.